era criança, você tinha alguém para organizar sua rotina, certo? E se, porventura, o adulto que te acompanhasse não tivesse organizando a sua rotina, a sua vida seria um verdadeiro caos. Você não teria horário para dormir, não teria horário para acordar, não teria horário para almoçar, não teria horário para fazer atividade, não teria horário para escola, não teria horário para brincar. Imagine, parece um parque de diversões para criança. Se a criança puder fazer tudo o que quer, seria maravilhoso. Mas será de verdade que ela iria ter benefícios com isso tudo? Será que de verdade o fato de ela ter não ter um adulto que ordenasse a sua vida, que colocasse limites, que dissesse a hora de fazer cada coisa, isso seria bom para ela? Eu acho que não. Eu acho que quando a criança tem um adulto capaz de organizar os seus horários, a sua rotina, o que ela tem que fazer agora, ela traz uma sensação de paz. A criança que tem rotina, que tem, que sabe exatamente o que vai fazer ali durante o seu dia, ela tem paz, porque ela não tem que ficar pensando o que vem depois. Ela não, enfim, se a criança fizesse tudo aquilo que ela gostaria de fazer, certamente ela estaria cheia de problemas, ela não estaria aprendendo como ela deveria, ela não estaria regulada emocionalmente. Então, se a criança não tem ordem, porque um adulto promove a ordem, ela não fica bem, ela não desenvolve bem. Por outro lado, a gente, quando se torna adulto, temos que fazer isso sozinhos, olha só. Se a gente não tem mais um adulto para ordenar a nossa vida, para dizer para a gente o horário de dormir, o horário de acordar, o horário de almoçar, o horário de fazer as coisas, e a gente faz tudo conforme a gente acha que deve fazer, a nossa vida vira um verdadeiro caos. Então pensa bem, eu estou sempre fazendo reflexões da infância e da vida adulta. Eu quero que você perceba claramente se você tem agido como criança ou se você tem agido como adulto. Porque quando você parar para pensar que você não tem mais ninguém que vai fazer isso por você, aí você identifica de fato que você cresceu e que você precisa sim colocar ordem na sua vida. Então, a começar por uma coisa essencial, primordial, que as pessoas talvez não valorizam tanto. Tem gente que chega no meu consultório achando que tem o maior problema do mundo, mas na verdade é só falta de sono. Você ouviu bem? Falta de sono. Se a pessoa não estiver dormindo bem, a vida dela começa a desregular. Ela não tem horário para dormir, ela acorda e vai direto para o celular, ela, enfim, passa a noite, às vezes, no celular também, antes de dormir. E ela acorda estressada, o cortisol dela tá lá em cima, ela não consegue ter clareza durante o dia, ela não consegue cumprir com os compromissos que ela coloca para si, simplesmente porque ela não consegue sequer decidir o horário que ela vai dormir e o horário que ela vai acordar. Entende? Que às vezes a gente precisa organizar uma coisa simples para ter resultados extraordinários. Então, talvez o sono, se o sono tiver ruim, talvez a sua vida esteja ruim por causa do sono. Então, se não tem mais a tua mãe, o teu pai para dizer a hora que você tem que dormir, você vai ter que decidir isso por você mesmo. Então aí eu vou defender uma coisa que tem feito parte da minha rotina ultimamente e que não fazia, tá? Eu sempre, eu acho que por ter boa memória e por ouvir muitas coisas na minha profissão, eu armazenava muitas coisas na minha cabeça. Mas quando eu descobri a, o quanto é bom poder ter uma agenda, o quanto é bom poder ter essa ordem, eu não quero mais largar esse hábito. Por quê? Porque a agenda faz com que a gente retire da cabeça e a gente coloque no papel e a gente consiga visualizar de forma ordenada o que a gente tem para fazer. Isso traz mais tranquilidade, isso gera menos ansiedade. Então, ó, só que eu já falei de duas coisas importantes, um sono e uma agenda.
né? Se você não tem teu pai e tua mãe para fazer por você, você tem que fazer, porque você é adulto, lembrou? Você é adulto e você precisa fazer isso. Então, a gente precisa, primeiro, dormir bem, a gente precisa, segundo, ter uma agenda para anotar os nossos compromissos. A gente precisa, eu acho que esse é o ponto principal, e para mim, que faz toda a diferença. Você não pode acordar de forma avassaladora, como quem está atrasado, correndo para fazer suas coisas, sem ter um momento de introspecção, um momento de oração, um momento de conexão profunda com você, com Deus, para você refletir, para você agradecer, para você pedir, para você, enfim. Então, a gente precisa iniciar a nossa vida é, é, um pouco de paz. E eu acho, né, é uma conduta minha, e que eu acho que pode fazer sentido para você, que iniciar o dia fazendo uma oração é muito bom. Mas a gente não vai conseguir fazer isso se a gente já acorda com a soneca ali clicando e, enfim, a gente corrido atrasado para fazer todas as coisas do dia. Então o dia já começa errado. Nós precisamos ter um momento que seja de 5 minutos ali para poder, sabe, abrir a janela, ver a luz do dia, né? Mandar a mensagem para o nosso cérebro de que a gente acordou, que não é mais noite e que a gente precisa estar pronto para o dia. A gente precisa iniciar de uma forma positiva, acreditando que vai ser um dia muito bom. Enfim, você entende que é, é, se eu não tenho esse compromisso comigo desse horário para acordar, eu também estou gerando uma desordem, uma bagunça na minha vida. Então, só aqui eu acho que a gente já resolve grande parte dos nossos problemas. Estabelecer uma ordem no seu dia, uma rotina no seu dia, ter uma agenda, ter horários fixos e ter previsibilidade em relação a algumas tarefas vai trazer mais paz, menos ansiedade, naturalmente. Então, não ignorem essas coisas antigas que as pessoas faziam e que hoje em dia ninguém mais faz por conta disso aqui. Isso aqui virou uma facilidade muito grande. A gente tem tudo na palma da nossa mão, mas às vezes a gente não tem ordem nisso aqui, porque a gente olha o celular o dia inteiro. E isso é uma das coisas que eu também estou tentando me policiar. Porque, assim como vocês, eu também fui fisgada por esse vício em algum momento. Quando a produção de dopamina tá ali em alta, né? A gente está precisando cada vez mais olhar o celular, tudo celular. A gente precisa estar interagindo o tempo inteiro, a gente está esquecendo de viver. Então, eu sugiro que a gente pare para pensar o que a gente tem de prioridade, para a gente inserir no nosso dia todas as nossas prioridades. Então, o que é que você precisa inserir na sua vida que vai mudar a sua vida, que é uma coisa que vai te trazer resultados em todas as áreas da sua vida? De repente, você precisa ler mais. Então, você precisa colocar no seu dia um tempo para leitura, assim como sua mãe fazia. Olha, hoje você vai fazer o ditado. Na minha época era assim, fazer o ditado. Fazer uma cópia de uma frase sem parar, né? Então, assim, eu não sei, eu tenho 40 anos, gente, então, assim, no meu tempo tinha essas coisas. Mas, assim, o que que acontece? Os nossos pais iam dizendo pra gente o que a gente tinha que fazer. A gente gostava? Não, mas a gente fazia. E hoje eu acho que a gente tem alguns resultados por conta disso. Então, a gente não tem mais nossos pais para fazer pela gente, a gente vai ter que fazer. O que que você precisa fazer? Colocar espaço na sua agenda para tudo que é prioridade na sua vida. Então, se você tem família, você tem que ter tempo para sua família. Se você tem trabalho, um trabalho que é importante para o seu crescimento profissional, você precisa de estar, de fato, conectado com esse trabalho verdadeiramente. Entendendo o sentido dele para sua vida e para o crescimento, para a melhoria do mundo. Então, assim, dentro da sua rotina, dentro da sua agenda diária, você precisa encontrar espaço para tudo. Aí você diz assim, Salma, mas a vida está muito corrida, eu não consigo mais inserir nada. Às vezes você não precisa não consegue inserir porque você não quer tirar. Então, o que que você está usando muito do seu tempo que não é útil, que não é importante, que não vai te levar a lugar nenhum e que está ocupando mais tempo do que as coisas prioritárias? Às vezes é o celular.
Às vezes é o tempo no celular. Então, às vezes, o celular te tira de um tempo, saudável e presente com seus filhos. Às vezes, o celular te tira de um problema na sua relação, de uma conversa, porque você vai deitar e você mal olha no olho do seu cônjuge, do seu parceiro, da sua parceira, e você vai lá e fica cada um no celular. Então, as pessoas não conversam mais. Então, talvez retirar o tempo de tela seja uma solução para que você encontre tempo. Esse ano de 2026 para mim, gente, eu acho que para mim hoje é mais confortável falar sobre isso, porque eu não me sentia no direito de falar sobre isso quando a minha vida não estava tão ordenada e quando não tinha esses passo a passo bem definidos. Eu fazia muitas coisas, mas eu não sentia às vezes que eu fazia de forma tranquila e ordenada. Por quê? Porque eu não tinha uma agenda, porque eu não tinha horários estabelecidos para fazer algumas coisas. Então, toda vez que eu queria falar sobre ordem, e eu acho que eu preciso falar isso em qualquer lugar que eu vá, eu não conseguia porque eu costumo ser coerente com aquilo que eu ensino, então eu só ensino aquilo que eu sou capaz de fazer. Então, como esse ano de 2026 já começou um pouco no ano passado, de 2025, eu estabeleci algumas metas nesse sentido de ordem, inclusive por isso que eu decidi que o nome do podcast deveria ser Vida em Ordem, porque é um momento não só de ajudar a organizar a vida de vocês, mas de organizar a minha própria vida, para que eu pudesse, inclusive, estar aqui hoje gravando esse podcast, eu precisei abrir mão de alguns espaços na minha agenda para poder inserir esse novo compromisso, que é um compromisso muito importante para mim, entende? Então, realmente, eu não iria conseguir inserir espaço para uma gravação como essa sem retirar outras coisas, porque meu dia estava completamente preenchido. Então, entende? Para a gente ganhar, às vezes a gente precisa perder. Para eu inserir espaço para algo primordial e prioritário, eu preciso tirar aquilo que não faz mais sentido para mim. Então, o que eu quero que você pare para refletir é: olhe para sua rotina e para sua agenda e observe se ela está satisfatória. Se ela não estiver, pontue, escreva tudo o que você precisa fazer para chegar onde você quer chegar, para realizar o que você quer realizar. E depois de fazer isso, você vai lá e coloca os horários definidos para aquilo. Mas, Salma, e se alguma coisa der errado? Gente, uma coisa é uma exceção, outra coisa é uma rotina, uma coisa que acontece todos os dias. Então, eu gostaria que realmente, que assim como eu tenho feito na minha vida e tem dado super certo, vocês também pudessem fazer isso. Porque eu acho que isso é o ponto chave para a solução de outras coisas maiores. A gente não vai conseguir organizar coisas mais complexas se você, como diria Jordan Peterson, não consegue organizar seu próprio quarto, entende? Então, vamos pensar de forma gradual em coisas ordinárias e simples que a gente pode fazer para ter o resultado que a gente almeja lá na frente. Então, a recomendação do episódio de hoje, as perguntas que eu quero que você se faça é: o que que eu preciso tirar que não cabe na minha vida para que eu insira algo que é da minha prioridade que eu estou deixando de fazer? E que você, se não tem agenda, providencie uma agenda, né? E eu fazia muito às vezes isso pelo celular, mas como eu me comprometi esse ano a não estar tanto no celular, eu voltei, né, a ao físico, que também tem sido uma experiência maravilhosa para mim. Então, ter um planner, uma agenda, poder anotar os compromissos tem feito um bem enorme para mim. Eu tenho certeza que vai fazer um bem enorme para você também, tá bom? Então, não se esqueça, você não tem mais papai e mamãe para poder fazer isso por você. Então, chegou a sua hora de fazer isso por você, tá bom? Então é isso. Se esse episódio fez sentido para você, eu quero que você compartilhe com quem você ama, porque eu acho que à medida que a gente multiplica aquilo que a gente tem de conhecimento que faz sentido pra gente, a gente contribui também para a vida do outro, tá bom? Então eu te vejo no próximo episódio. Um beijo grande no seu coração e não se esqueça, ordene a sua vida.